Esse tema de hoje é um tema extremamente interessante, é uma coisa que eu gosto, acompanho a minha vida toda. Infelizmente, tenho que dizer que é um assunto que envolve a pobreza dos países, a pobreza do Brasil. Praticamente todos os pacientes que aparecem são de nível socioeconômico baixo. Hoje, praticamente, a gente só tem criança. Antigamente, tinha adultos que tentavam se suicidar tomando soda cáustica. Provavelmente deve ter métodos mais fáceis hoje. É muito raro aparecer um adulto. Na realidade, eu tenho um, mas é uma coisa especial. Mas geralmente aparece só criança, e vocês podem pegar a história que alguém comprou num caminhão que vende produto a granel, estava numa garrafa de refrigerante, em cima da geladeira ou em cima da mesa, a criança vai lá, vira e toma, e acontece a desgraceira toda, né? Infelizmente é isso aí. As famílias ficam extremamente dependentes da gente, e a gente tem que tomar muito cuidado do que fala para a família, porque o nível de culpa do pai e da mãe geralmente é muito alto, e a interdependência é muito grande. Bem, eu vou apresentar esse caso, que é uma criança de 4 anos, sexo masculino, que chegou no hospital depois de ter uma ingesta cáustica 2 horas. Ele tomou soda cáustica líquida em garrafa de refrigerante, e ele chegou no hospital apresentando vômitos e queimação reto-external. Aí a primeira pergunta: por que acontece a estenose do esôfago? Esse é o grande dilema. A queimadura envolve todas as paredes do órgão, a perfuração em 70% dos pacientes, o tratamento clínico é inadequado, a presença de espessamento na mucosa e submucosa, ou a presença de espessamento na camada serosa. Vocês podem voltar. Bem, 45% votou no número 1, que a queimadura envolve todas as paredes, e 42% votou no número 4. Eu não estou conseguindo passar aqui. Na realidade, nessa questão, a causa principal é um espessamento na mucosa e submucosa e a deposição de colágeno. É muito mais importante que a queimadura envolver todas as paredes. Acontece na maior parte dos casos. Quando ela envolve todas as paredes, o risco de perfuração é muito alto e não é o padrão. O padrão é realmente um envolvimento de mucosa, submucosa e, eventualmente, chegar na camada muscular. Então, pela ação do hidróxido de sódio, que geralmente tem que ter uma concentração maior que 0,4 e um pH maior que 13, há uma necrose por liquefação, uma ação rápida no esôfago. A atuação, se vocês perceberem, tem uma primeira zona de queimadura, que é na parte alta. Tem uma primeira zona de queimadura, que é na parte alta, que corresponde normalmente à compressão do brônquio esquerdo, e tem a segunda, que a gente imagina que vai estar próximo a ela ou na região do esfíncter inferior do esôfago, mas na realidade não acontece aí. Ela acontece 3 a 4, 5 centímetros acima, porque na zona do esfíncter inferior, por ser uma zona de pressão maior, geralmente o líquido bate, resvala e sobe. Então, a segunda zona de subestenose, geralmente ela acontece 3 a 4 a 5 centímetros acima do esfíncter inferior, e não na região do esfíncter inferior. Então, a gente normalmente tem uma zona de subestenose que acontece normalmente na compressão do brônquio esquerdo, tem uma diminuição de velocidade, e o que passa vai provocar uma segunda zona de subestenose, principalmente na região 3 a 4 centímetros acima do nível do estreitamento. E normalmente o que acontece é o paciente que tem uma queimadura superficial, aqui ele pode cicatrizar, resolver o problema do paciente. O paciente pode evoluir quando atinge todas as paredes com a perfuração, mas a maior parte dos pacientes caminham para uma estenose pelo espessamento da luz, com diminuição da luz, na mucosa, normalmente na mucosa e submucosa, eventualmente na muscular, e uma importante deposição de colágeno. Então a gente vê à direita, mostrando o corte transversal no alto de uma peça de esôfago, a luz está diminuída e se observa nitidamente um espessamento de camada mucosa e submucosa, o que é provado no segundo diapositivo, que é na ecoendoscopia, que vê exatamente isso. A primeira e a segunda camadas, elas estão espessadas.
Então a gente observa na terceira foto a grande queimadura. Então é por isso que a grande importância de fazer uma endoscopia nas primeiras 12 horas, 6 a 12 horas desse paciente, para a gente poder mapear. A endoscopia, na realidade, é um mapeamento para ver o que a gente vai considerar o prognóstico desse paciente. Esse paciente se observa nitidamente que ele tem uma grande queimadura e que é uma úlcera mais profunda, e esse paciente vai evoluir para uma substenose. O que ocorreu no último diapositivo, que você vê basicamente, não se vê a luz. Seria de bom padrão nesses pacientes, antes de a gente começar, a gente fazer um estudo contrastado para saber onde é que estão as zonas de substenose. Tá? E daí aí a gente começa a fazer a dilatação. Então a primeira questão, a segunda questão, quando iniciar a dilatação do esôfago? A gente inicia no dia desse primeiro exame da ingesta cáustica, no dia seguinte a ingesta cáustica, 7 dias após a ingesta cáustica, 21 dias após a ingesta cáustica ou 6 meses após a ingesta cáustica. Vamos pôr em votação. Bom, teve mais ou menos um empate, né? O 33% votou em 7 dias, 39% em 21 dias e 27% só após 6 meses. Na média, que a literatura fala e a minha experiência fala, a gente começa em torno de 3 a 4 semanas. Tem gente que espera até 3 meses para iniciar a dilatação. Mas isso vai depender principalmente do acompanhamento desse paciente, o estado geral dele e exames endoscópicos que possam verificar, ou exames radiológicos que já existe uma cicatrização ou está cicatrizado. Então, lembrar uma coisa básica, tá? A ingestão cáustica, muitas vezes, é muito importante. O paciente pode apresentar lesão na boca, mas não significa que ele pode ter alguma lesão de esôfago. Pode ter na boca e pode não ter absolutamente nada. Existe uma fase aguda que dura de 7 a 10 dias, que existe uma queimadura e uma necrose importante. E, na realidade, o grande perigo é de 10 a 60 dias, que existe uma chamada cura aparente. O paciente aparentemente está bem, mas, na realidade, o que tem? Cai a escara, há uma cicatrização e surge a estenose, subestenose, que é a fase crônica. Na média, a gente pode começar a fazer a dilatação em 3 semanas, até um pouquinho antes disso, mas tem alguns pacientes que você pode, pelo acompanhamento, mostrar que não houve uma cicatrização importante, que às vezes vai esperar até 3 meses. A literatura mostra, eu vou mostrar uma bibliografia no fim, que é muito difícil a gente fazer alguma coisa que possa impedir chegar na fase de estenose. O uso de corticoide não mostrou estatisticamente nenhum trabalho que serve, que vai adiantar e que vai evitar a estenose. O uso de sonda também não vai adiantar a estenose. O uso da sonda, inclusive, alguns autores contraindicam, porque acham que pode propiciar refluxo e pode até provocar pneumonias. Não funciona. O uso de antibiótico, o uso de uma série de drogas que existem na literatura, como a mitomicina. Nenhuma delas, em trabalhos isolados, elas funcionam, mas em grandes trabalhos, em meta-análise, nada provou que realmente funciona. Então, a questão 3 é saber qual dilatador deve ser utilizado. Os primeiros dilatadores são a sonda de Savary-Gilliard ou balão hidrostático. No item 2, somente sonda de Savary-Gilliard. O item 3, somente o balão hidrostático. O item 4, sempre sob radioscopia. E o item 5, sempre sob anestesia geral. Lembrar que a sonda de Savary-Gilliard, elas surgiram há uns 40 anos e um pouquinho mais do que isso, e coincidiu com a entrada da minha vida na medicina. Apesar do banho de formal, eu já tenho 40 anos de formado, e eu já comecei a trabalhar basicamente com isso aí. O balão também é um excelente método de uso. Eu queria que vocês voltassem para saber o que vocês consideram. Bom, 73% votou em sonda de Savary-Gilliard, o balão hidrostático. Na prática estão absolutamente certos, tá? Porque na prática é o seguinte,
Se é uma dilatação mais complexa de mais de uma região ou uma zona mais extensa, a sonda ela funciona muito melhor do que o balão. O balão funciona muito bem para pequenas regiões ou estenoses anelares. Entre outras coisas, porque uma coisa que quem faz sabe, quem vai começar vai aprender, é que a dilatação de uma estenose cáustica é uma região muito dura. E você tem que ter uma certa força axial importante para você fazer a dilatação. E lembrar sempre uma coisa muito importante, da regra das três sondas, que já foi falado, a gente avança sempre 3 números, e a gente começa a seguinte com o último número e avança mais 3, mas o grande problema da dilatação na estenose cáustica é o problema que eu chamo de efeito sanfona, sabe? Você dilata, o paciente volta da outra vez, ou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e fecha, dá a impressão que você não fez nada. Isso é muito comum, e isso provavelmente mexe com um problema de cicatrização, talvez pela deposição de colágeno, talvez porque a cicatrização ainda não foi perfeita, mas às vezes você só vai ter um resultado, isso às vezes 1 ano depois. E essa é a nossa grande discussão para saber quando esse paciente deve ser operado, se deve ser operado. Eu tenho uma dificuldade em todos os hospitais que eu trabalho de operar um paciente desse. Os cirurgiões fogem para operar normalmente desses pacientes como o diabo foge da cruz, né? Eles não querem que a gente resolva o problema. E é uma coisa muito importante. Um fator importante da dilatação que vocês têm que lembrar é o seguinte, que é um esôfago doente e que, mesmo que você consiga manter uma luz razoável, lembrar que a motilidade daquele local está prejudicada. Então, às vezes, você precisa dilatar um pouquinho mais, porque senão o paciente vai ter disfagia, mesmo com o aparelho passando tranquilamente. Tá? Mas o nosso alvo é uma passagem tranquila do aparelho. Se o aparelho estiver passando bem, é só manter um controle, tá? Mas é um paciente que talvez vocês não possam se preocupar com isso, que a gente come normalmente, mas eles têm que reaprender a comer, mastigar a comida muito bem mastigada, mesmo em situações normais, evitar em churrascaria, não pode comer carne dura, isso é a brincadeira que a gente faz. Tá? Você nunca pode ir na churrascaria, se sentir que a comida, se a carne ou o frango está duro, cuspir fora, porque eu já tive vários pacientes, que mesmo com a luz aparentemente normal, que voltaram para tirar o pedaço de comida que ficou parado ali. Então vocês veem que é mais importante, é o que a literatura fala, que a sonda de Savary gilial, o balão hidrostático, são as grandes indicações para usar em estenose por esofagite cáustica. Então a grande vantagem da sonda de Savary, que ela é uma sonda que tem um calibre normal e a ponta é afilada e ela é passada sobre um fio guia que na realidade é uma mola na ponta, que é de aço, e esse fio guia é a nossa garantia que a gente vai ter um perturbio normal. A gente sempre usa com segurança. Se você não tem certeza por onde você tá passando no começo, é de bom padrão usar radioscopia para fazer isso aí. Quando você se acostuma com o tempo, você não usa mais radioscopia. Tá? Então a gente vê à esquerda, na segunda coluna o uso da sonda de Savary sobre o fio guia ou o uso do balão. O balão funciona também muito bem, eu gosto muito dele, mas para pacientes que têm estenose mais complexa, estenose maior, eu sempre uso o Savary. Então à direita a gente vê um paciente com a estenose, o fio guia passado e o resultado pós-dilatação. Tá? Fica uma zona cruenta, a gente tem que se acostumar com isso. E é perfeitamente normal. O uso do balão também é perfeitamente normal. Lembrar que é muito importante a gente fazer um estudo contrastado nesses pacientes para saber o que fechou, porque na hora que a gente vai começar, o paciente chega para dilatar, a gente só vê a primeira imagem na endoscopia. Tá? Você vê uma zona de substenose, você não sabe que está baixo. Essa zona de substenose, numa criança, está a 2 centímetros da entrada do esôfago. No adulto pode chegar a 4, 5 centímetros, esse é o padrão. Então a gente tem que saber o que está abaixo. Então é muito importante fazer um estudo radiológico. Lembrar que pode haver iatrogenia, que esse paciente tem que estar sedado, que as sondas e o balão, elas podem provocar uma laceração importante, como a gente vê na coluna do meio à direita. Tá? E em casos resistentes, pode ser usado injeção de corticoide. Geralmente eu não uso na zona cruenta,
como eu vi em alguns artigos da literatura, mas a gente usa nas bordas da zona cruenta e funciona melhor. Não tenho nenhuma experiência com o uso de prótese de plástico, mas talvez seja uma saída para o futuro. Esse é o resultado final de um paciente que foi feita injeção de corticoide. Para terminar, esse é o nosso paciente de 4 anos, depois de dilatação. A primeira zona de estenose é acima, a segunda zona de subestenose é abaixo, depois de várias sessões de dilatação, zona cruenta. E lembrar, nesse paciente aconteceu uma coisa que vocês vão ver com uma certa frequência, que é a formação de uma hérnia de hiato. Então o esôfago encurta e muitas vezes a restenose não é por causa do problema cáustico do paciente, mas por refluxo. Lembrar sempre disso. A última diapositiva é uma bibliografia. Lembrar que eu só descobri esse consenso aqui já no Congresso, eu coloquei esse diapositivo. Houve um consenso em Milão, na Itália, em abril deste ano, que foi complementado por um congresso em Jerusalém em setembro deste ano, e foi publicado no World Journal of Emergency Surgery em outubro deste ano, um consenso que eu acho que vale a pena vocês verem, é extremamente interessante, e que teve participação de 3 brasileiros, o Nelson Andreolo e o Gustavo Fraga, da Unicamp de São Paulo, e o Carlos Gomes, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá, muito obrigado. Meu amigo Woody Allen, parabéns, foi uma boa apresentação. Eu gostaria muito de ser ele, viu? Olha, eu e o Kleber trabalhamos em um hospital federal no Rio, que a gente via muita soda cáustica, e nós começamos a trabalhar com Eder Puerstov, muito antes e funcionava muito parecido com o Savary. E em 78 nós publicamos um trabalho no Endoscopia, que foi capa do Endoscopia. E a gente aprendeu, a partir de 73, do nosso amigo da Flórida, que a regra dos 3 é muito bom. Você passe 3 números de cada vez. Isso é uma mensagem acadêmica muito bem. Mas eu, pessoalmente, eu não indico isso, quem quiser siga. Eu tenho um conceito diferente de quando é que eu paro. Eu paro quando o paciente está sedado, normalmente, quando ele reclama muito, quando a sonda vem com muito sangue ou quando eu encontro muita resistência. Com esses 3 cuidados, eu consegui progredir mais rapidamente a dilatação e não tive mais perfuração. Entretanto, a literatura não suporta isso, não é acadêmico, mas essa é uma regra que eu uso há muitos anos e até hoje não me arrependi dela. Luna só não vale para o paciente reclamar, né? Com o propofol não reclama mais. Né? Alguma pergunta? O paciente de estenose cáustica, ele termina sendo seu amigo, né? Porque é um paciente que vai te acompanhar durante algum tempo, eu diria um longo tempo, até obter um resultado satisfatório que ele possa se afastar. Eu acho que na prática o que a gente aplica é o espaçamento das dilatações. Então, aquilo que você falou, isso é inteiramente verdade. Quer dizer, você faz uma dilatação, o doente vai, ou por um problema da agenda, ou por, sei lá, o doente volta, tempos depois, de novo estenosado. Então, esse doente, ele teria que ser programado, digamos, para fazer uma dilatação mensal. Se na próxima dilatação mensal está estenosado de novo, a gente adotou a tática de antecipar a dilatação. Ou seja, chegou um momento em que o paciente fazia dilatações semanais, depois de algum tempo semanal, ele passava a quinzenal, por exemplo, e depois mensal. Com isso, a gente evitou aquilo que você falou, um termo interessante. Efeito sanfona. Efeito sanfona. Então, que era o comum da rotina do serviço. O paciente via, voltou fechado tudo de novo. E outra coisa, aí, Lula, talvez eu discorde um pouquinho de você, num aspecto. Nós adotamos, nesse paciente que vem toda semana, de 15 em 15 dias e 15 em 15 meses, que uma das maneiras dele vir ao serviço era não sentir nada. Então, nós fazíamos nesse paciente uma analgesia mais profunda, ele realmente dormia mesmo,
a gente fazia dilatação para que ele visse esse exame como uma coisa boa para ele. Primeiro, que ele não sentiu nada. E segundo, que ele está comendo melhor. Claro que isso foi reflexo de um passado, em que ele chegava e dizia: doutor, olha, acho que eu não estou querendo fazer mais isso não. Por quê? Pô, dói muito, sofre, não sei o quê, por causa de má sedação. E então nós adotamos essa. Agora, as outras duas, Luna, você tem toda a razão. É você olhar, ver presença de sangue e lesão, é o momento de parar.